Agora, nós vamos falar sobre a vinda dos povos originários da África para o Rio de Janeiro. Bom, a vinda dos povos originários da África para a cidade do Rio de Janeiro. O tráfico de homens e de mulheres do continente africano para servirem de mão de obra escrava provocou um dos maiores deslocamentos populacionais da humanidade. Aproximadamente 12,5 milhões de africanos foram escravizados entre o século XVI e XIX. No Rio de Janeiro, o desembarque de africanos era feito em cais na Baía de Guanabara ou em locais improvisados, tendo essa cidade uma demanda maior por escravo em comparação a outras áreas portuárias, por conta do crescimento da exploração das minas e o aumento da construção de engenho de açúcar. O desenvolvimento da agricultura e principalmente a produção de café contribuíram para o aumento do fluxo da escravidão. Durante grande parte do comércio de escravos para o Brasil, o desembarque no Rio de Janeiro foi feito na região central atual, Praça 15. Então nós temos menos duas gravuras aqui, né, da Praça 15, onde a gente pega as barcas para atravessar e ir a Niterói, né, depois de passarem pela alfândega, os barcos de pequeno porte atracavam no Cais Valongo. A ilustração de Johann Moritz Rugendas mostra o controle na chegada. E aqui uma outra imagem, Cais da Imperatriz, construído para receber Teresa Cristina quando veio casar com Dom Pedro II, e o Cais Valongo, considerado o maior porto de escravo das Américas do século XIX. Contribuição das culturas dos povos africanos para o Brasil. Africanos fazem parte da alma carioca. O Brasil recebeu do século XVI ao século XIX aproximadamente 4 milhões de cativos. A principal região brasileira importadora de africanos escravizados era o Sudeste, e nela destacava a Praça Comercial do Rio de Janeiro, onde eles chegavam do Congo, de Angola e de Moçambique. Não havia lugar que se comparasse com a nossa cidade no início do século XIX, em relação ao aumento da população africana e afrodescendente. Na década de 1820, havia na corte 86.323 habitantes, dos quais 40.376 ou 46% eram escravos, na sua grande maioria africanos. Ao longo daquele século, esses números só aumentaram, caracterizando a cidade como a que mais abrigava escravos e negros livres em todas as Américas. Em 1849, eles já somavam 48% de uma população de quase 206 mil habitantes. Desempenharam um papel fundamental no cotidiano urbano, os chamados escravos de ganho. Faziam os serviços na casa dos senhores e iam para as ruas em busca de trabalho. Alugavam seu tempo um ao outro e, ao final do dia ou da semana, deviam entregar uma quantidade de soma ao seu senhor e senhora. O que passava do valor previamente acordado ficava ali. O senhor podia também alugar o serviço de seu escravo a terceiros por um período de tempo, caso dos negros de aluguel. Ocupavam-se também do transporte de pessoas e mercadorias nas ruas e portos. Eram eles que carregavam a água das fontes públicas para as cozinhas e banheiros dos sobrados. Construíam a mão de obra mais numerosa empregada na construção de casas, pontes e estradas. Muitos cativos trabalhavam na fabricação de tecido, sabão, chapéus e outros artigos de consumo. Era também os responsáveis pela distribuição de alimentos, como os vendedores ambulantes e quitandeiras. Bom, atividades para realizar no seu caderno. Procure no dicionário o significado da palavra cativo. Escreva a definição no seu caderno.
Agora pesquise a palavra escravo e reflita. Pense sobre a frase a seguir e registre a sua conclusão no caderno. Uma pessoa escravizada tinha algum direito? Então você vai refletir essa frase, né? Essa pergunta e escrever com suas palavras. Muitos homens e mulheres que vieram do continente africano para o Brasil possuem experiência com técnicas de plantio, arquitetura, fundição do ferro e etc. Quando eles chegaram aqui, em quais atividades foram colocados para trabalhar? Como era desenvolvido pelos escravos de ganho? Como era o trabalho desenvolvido pelos escravos de ganho? Ok, gente? Então, mãos à obra, vamos estudar, fazer as atividades com cuidado, com capricho, ok? Lembrando, gente, que muitos de vocês têm usado o Google Class, alguns estão conseguindo. Lá na atividade do Google Class tem um formulário. Essas respostas vocês vão escrever no formulário do Google Class, quem está usando o Google Class, o Google Sala de Aula, ok? Então clica lá no formulário, ele vai abrir, você vai digitar sua resposta ali e enviar de volta para o professor. Não é para vocês printar ou fotografar o trabalho que vocês escrevem no caderno e mandar pelo Google Class. Se você for mandar por foto, manda pelo grupo lá de WhatsApp para o professor, tá? Para o privado do professor pelo WhatsApp. Quem está usando o Google Sala de Aula, responde no formulário, ok? Responde no formulário, que aí o professor vai olhar e vai devolver com as correções. Tá bom, gente?